Boa tarde, meu nome é Adrian Castro e vou apresentar o seminário sobre farmacogenética. De início, vou explicar o que é a farmacogenética. A farmacogenética ela se baseia em alterações na sequência do DNA e essas alterações nós conseguimos entender melhor o funcionamento ou não de enzimas, e também a ação desses fármacos, na área de farmacogenética mais diretamente. E a variabilidade dos tipos de respostas que os medicamentos possuem, devido a alterações genéticas. No caso, indivíduos com alterações genéticas possuem alterações na resposta aí ao tratamento com fármacos. E o intuito dela é dizer que, às vezes, um medicamento tomado de forma inadequada, ele pode chegar a levar ao acúmulo desse fármaco, levando a uma toxicidade, causando dano ao indivíduo que está fazendo esse tratamento. E, no caso também, ele pode ter uma insuficiência, esse indivíduo, uma insuficiência do fármaco no metabolismo, causando um não resultado desse tratamento. Por exemplo, às vezes o fármaco ele sequer chega na linha de faixa terapêutica devido a uma alteração genética. Vamos explicar mais pra frente os tipos de alterações. Mas é basicamente isso. Ele pode gerar uma toxicidade pelo aumento, pelo acúmulo deste fármaco no organismo, ou gerar uma insuficiência, ter um resultado subterapêutico. Os problemas a serem enfrentados, pela farmacogenética atualmente são o preparo dos profissionais de saúde. Em 2005 foi introduzida basicamente a farmacogenética no currículo de várias universidades, na grande maioria. Algumas já tratavam isso antes, são exceções. E é uma área recente de pesquisa. Após o projeto Genoma, houve um maior ênfase do estudo da farmacogenética. E investimentos em equipamentos, a gente sabe que nós temos de investimento na infraestrutura dos hospitais e tecnologia, então esse investimento é super importante, tecnologia geralmente importada, para o sequenciamento genético e no auxílio de tratamento de várias doenças. A gente sabe que isso é bem mais complexo por ser ainda um pouco, esses equipamentos seriam um pouco caros, no que diz respeito ao sistema público de saúde. Porém, existem convênios particulares, empresas particulares, clínicas que eles fazem o sequenciamento, eles fazem vários processos até de parceria com o tratamento farmacogenético para que tenha um melhor resultado desse tratamento. As áreas beneficiadas, essas áreas da medicina são psiquiatria, principalmente no tratamento com inibidores seletivos de recaptadores de serotonina, a área de cardiologia e a oncologia também, como exemplo aí o tamoxifeno, que é um fármaco também que está relacionado com a farmacogenética. Quais os benefícios da farmacogenética, em termos assim mais simples? Ela é a economia no tratamento, porque você evita de estar receitando, aplicando ao paciente, um fármaco ineficaz. Então, um mês que o paciente está usando, fazendo tratamento com um tipo de fármaco, caso ele tenha uma mutação que interfira na metabolização desse fármaco, não atingindo os efeitos ideais, a gente já evita esse desperdício, buscando uma outra opção
de fármaco que atinja talvez um outro sistema, um outro tipo de metabolismo. A maior agilidade, a recomendação ao saber disso, né, o médico ele já consegue, né, ter uma maior velocidade ao saber o mapeamento genético do paciente, saber qual fármaco ele não pode aplicar e qual fármaco ele pode aplicar que seria melhor. E também uma melhor eficiência terapêutica. O paciente ele vai ter um resultado mais satisfatório, ele evita de realizar um tratamento onde não tem efeito ou que gere algo tóxico para ele. Isso é de extrema importância, pensando no bem-estar do indivíduo. O melhor fármaco, né, nós temos que nos aprofundar no que é esses tipos de mutações, o que são. Eles são polimorfismos. O que são? Esses polimorfismos são mutações gênicas, né, com a frequência acima de 1% na população. Ou seja, né, mutações sempre ocorrem, são muito comuns as mutações. Se ela ocorre abaixo de 1%, ela é considerada uma mutação comum. E ela não é considerada um polimorfismo, então isso vai chegar a ser tratado por uma outra área. Quando é acima de 1%, né, 10, 15%, 20%, nossa, a gente precisa levantar uma questão, o porquê que esse determinado grupo tem uma alteração genética com uma frequência tão grande. E isso, claro, é passado hereditariamente, né? Numa etnia, num grupo, num local e tudo mais. E essa mutação, ela acaba gerando um fenótipo no metabolismo do fármaco. Então, uma mutação genética, o genótipo acaba afetando o fenótipo. Nós sabemos, né, que esse fenótipo geralmente ele pode agir tanto na metabolização, tanto na fase 1 como na fase 2, e também ele pode agir em enzimas, geralmente em citocromos, né, fazem a metabolização do fármaco, e também em proteínas-alvo. E é isso. Uma explicação muito boa que eu encontrei dos tipos de mutações, e bem didáticas até, que pode passar para várias pessoas, se você quiser indicar, foi nesse site de uma universidade, né, de Barcelona, e ela explica os tipos de mutações de uma forma muito didática. Isso eu achei muito interessante, até para crianças e pessoas que não explicar para pacientes, explicar para pessoas que não estão tão familiarizadas assim com o ambiente acadêmico. SNPs, né, são polimorfismos de nucleotídeos únicos, a origem da palavra. E cada um SNP ele é uma variação de apenas um nucleotídeo. E essa variação desse nucleotídeo pode ser citosina, guanina, adenina, timina, né? Ele pode se manifestar de uma forma missense, nonsense, ou também não se manifestar, né? Tendo a gente pode uma manifestação silenciosa. E esses SNPs eles constituem 90% de todas as variações gênicas, né? E a frequência dos SNPs é de 1 a cada 1.300 bases nitrogenadas. Então a gente pensa que é algo super raro, não, ela sempre acontece ali. Pega todo o sequenciamento, todo o genoma, né? Nosso genoma, a gente vai ter vários SNPs ali. Podem ocasionar uma mutação, pode gerar uma alteração, ou não, pode ser silencioso. E 2/3, né, quase 70% desses SNPs, eles são constituídos por substituições de uma citosina por uma timina. Mas
explicando agora o que são, como seria uma mutação silenciosa e como seria uma mutação nonsense, nonsense. No caso de uma silenciosa, uma troca ali de uma mutação, né, de um nucleotídeo timina por de uma adenina por uma timina, não alteraria, né, ao ser transcrito, e não alteraria após, né, o aminoácido em questão. O códon ficaria, né, depois de ser traduzido, ele não alteraria. Então, nós temos ali, trocou TTA ou TTT, é o mesmo códon, são códons diferentes para o mesmo aminoácido. Né, dizer. E nonsense, aí já começa a ter algumas alterações, começa a ter umas diferenças. A gente sabe que nós temos códons de parada. Né? Então, ao ter uma troca de uma timina por de uma adenosina, uma adenina, nós, ao ser transcritos, né, teremos um códon de parada. Então, não será transcrito, não será traduzido em um aminoácido, e sim será stop, temos parada. E esse é um exemplo de nonsense, acontece, também é comum. E o importante, nonsense, não, talvez mais importante, menos importante, mas o que vem ao caso, a nonsense, que há uma troca, né, ali, uma troca de um nucleotídeo, né? Por exemplo, temos uma guanina, né, uma citosina sendo trocada por uma guanina, há uma troca, né, ao ser transcrito e depois traduzido, existe uma troca, né, no nome do aminoácido. Então, o códon ele altera e também altera o aminoácido. E isso pode mudar toda a conformação de uma, né, deixando ela inativa ou menos ineficiente. Claro, várias mutações deste tipo. Após as mutações, nós temos ali os tipos de genes metabolizadores, né? Nós temos o gene metabolizador lento, intermediário, o extensivo, o ultra rápido. O lento, ele vai, como o nome já diz, né, ele vai fazer uma metabolização mais vagarosa, mais devagar, e esse fármaco ficará, ou pré-fármaco, ficará mais tempo em sua forma comum. E o ultra rápido, ele metaboliza uma velocidade muito um gene metabolizador comum, e isso trará acelerar, né, vai acelerar a saída desse fármaco do organismo, ou então, no caso de um pré-fármaco, ele entrará na forma ativa, né, proativa desse fármaco, de pré-fármaco para fármaco, em uma velocidade acima do normal, né, e uma quantidade também. Então, podendo levar a uma toxicidade, né, de uma quantidade X de fármaco poderá virar uma quantidade de 2x, uma quantidade de 3x desse fármaco no organismo, gerando algum dano ao indivíduo. Os tipos de fenótipos, né? Temos o fenótipo peredito, como a gente já viu pelo nome, né? Ele, a gente tenta, através de exames de sequenciamento, né? A gente usa muito PCR, né? A gente consegue fazer, através do genótipo, a gente descobre os SNPs, os tipos de polimorfismos, né? Os tipos de mutações que existem naquele paciente. Né? E também as mutações em alelos, que elas também ocorrem, tanto na perna longa, perna curta também. A gente tem um estudo aqui que fala das mutações na perna S, de um alelo e tudo mais. E o fenótipo metabólico, esse aqui não vem tanto ao caso da farmacogenética, mas é basicamente na tentativa e erro, né? O paciente ele passa por testes, né? São medidos os níveis plasmáticos desse paciente,
E através desses níveis a gente sabe se ele tem um gene de ultrametabolizador ou um gene de metabolização lenta, por exemplo, no caso de uma enzima. É um pouco mais complexo, é um pouco mais demorado e depende dos testes com os pacientes. Citocromo 50, né? São muito comuns na farmacogenética, né? Principalmente o CYP2D6, ocorre na grande maioria dos casos de mutações de SNPs, né? Eles atuam no metabolismo dos fármacos, eles transformam, né? Eles oxidam os fármacos, transformando eles em solúveis bipolares, que são próprios para absorção e excreção. CYP2D6 e CYP3A4 são os mais, né? E 5 tipos de citocromos, CYP, né? CYP são os mais comuns ali, e 5 citocromos atuam ali em 90% desses fármacos que são geridos. Então, eles são muito importantes, a gente sempre vai ver. O CYP2D6, eles são altamente variáveis, eles participam da metabolização de diferentes tipos de fármacos, e a taxa de mutação é um pouco grande. Aqui vamos dar um exemplo de como um polimorfismo, né, ele pode alterar o resultado de tratamento de um grupo ou alguma população. Ao ser receitado o mesmo fármaco para um grupo de pacientes, né, na mesma dose, um subgrupo de pacientes, eles terão o seguinte resultado, né? O fármaco, no seu metabolismo, ele terá um efeito de uma droga tóxica, mas ela é benéfica. Ela acaba passando da janela metabólica, mas ela acaba tendo um resultado ali benéfico, né, agindo no local que ela deveria agir. E o grupo laranja, né, é uma droga não tóxica, né, mas também ela não é benéfica. Então ela não causa nenhum efeito ruim, nenhum efeito bom também, então acaba sendo como se não tivesse tomado. O grupo vermelho, ela acaba sendo uma droga tóxica e não benéfica, então ela acaba subindo, né, estando acima da janela de faixa terapêutica e não trazendo nenhum benefício, né. E o grupo verde, que seria o grupo ideal, né, o grupo de pacientes, né, subgrupo verde ali, ele tem um resultado que é uma droga não tóxica, mas com um resultado eficaz. O que pode explicar isso, né, é a farmacogenética. Também nós devemos levar em conta, né, as condições sociais do indivíduo, né, os hábitos, né, seria um indivíduo que faz o uso de outros tipos de medicamentos para não ocorrer uma interação metabólica, se ele é alcoólatra, se é tabagista, ele faz o uso de alguma substância psicoativa e tudo mais. A terapêutica, ela nos diz, né, se aquela faixa azul ali seria o ideal, aquela na curva, ela chega ao seu ápice dentro da faixa terapêutica e ela depois começa a declinar, não chegando ao nível de ser um fármaco tóxico ao organismo, né. Mas também, caso, né, tenha uma enzima de metabolização ultra rápida, né, ela pode gerar em um fármaco ou algum pré-fármaco, né, um resultado indesejado. Por exemplo, vamos pegar um pré-fármaco e ficar um gene de metabolização
ultra rápido esse pré-fármaco. Ou seja, esse gene de metabolização, ele vai agir, né, rapidamente ali e vai gerar uma quantidade enorme do fármaco na sua forma proativa, né, já que ele é ingerido como forma de pré-fármaco. Então ele vai chegar ao nível, a quantidade desse fármaco, ele vai ficar no nível tóxico muito rapidamente numa grande quantidade, né, gerando um efeito adverso ao paciente. Porém, ao contrário, quando ingere-se um fármaco que já está na sua forma ativa, um gene metabolizador ultra rápido, ele vai metabolizar rapidamente e o paciente excretará, né, esse fármaco pode ser metabolizado na sua forma inativa, né, não tendo efeito deste fármaco, né, chegando a ficar na faixa ali subterapêutica ou subótima, né, como diz essa tabela. Vou acelerar um pouquinho aqui, sempre nessas linhas, não chegando à faixa tóxica, nem a subterapêutica. Agora trouxe aqui uns exemplos para a gente, né? Enzimas. A tibulina S-metiltransferase, né? Ela ocorre em 17% dos japoneses a existência de um fenótipo lento, né? De um gene com metabolismo lento. Então, esse fármaco, né? Ele vai ter um efeito do que vai aumentar a quantidade, a existência desse fármaco na região. Então ele acabará gerando um efeito tóxico. Uma quantidade que deveria ser X acabará sendo 2x. A importância de saber, né, de ter esse conhecimento antes, você poderia variar a quantidade desse fármaco ou o tipo do fármaco também, para que não haja por esse tipo de mecanismo passando por um gene de metabolização lenta, por exemplo. E o nome desses fármacos é a azoxacolina e mercaptocorina. Que certo? A catecol, metiltransferase, né, ela existe em 25% por cento dos brancos do grupo de pesquisa e ela também gera um aumento muito parecido ali com a tipurina e o fármaco é o levodopa, né? Então esse aumento acaba gerando também uma toxicidade neste grupo de pacientes com a mesma quantidade de fármaco e no mesmo tipo de fármaco. Um exemplo de polimorfismo foi explicado na aula, né? Nos genes que codificam o transportador OCT1, né, o transporte de metformina, no caso hipoglicemiante para, né, para o interior dos hepatócitos. Vamos pegar aqui os níveis de glicose. Né, os níveis de glicose, eles, no caso da linha vermelha, é um OCT1 de referência, né, um transportador de referência. Então, comparado com o OCT1 variante, não há uma discrepância muito grande ali, né, no nível de glicose no plasma, né? Claro, primeiro sem o uso da metformina. Com o uso da metformina, a gente vê que os níveis de glicose eles ficam muito maiores, né, no caso de um OCT1 variante do que no OCT1 de referência. Então acaba não havendo a ação desse transportador, né, e poderia ser previsto através de um exame, né, genético. Nós vamos pelas linhas aqui, é muito, né, o tempo também para a descida, né, desses níveis de glicose é muito maior
um transportador variante, mutante. Os tipos de testes genéticos que existem, o sequenciamento total de DNA, ele custa de 10 a 20 mil, segundo uma professora da UFG, doutora da UFG. E o sequenciamento parcial de DNA, né, ele fica em torno de R$ 2.000, não é tão caro. E o método pode ser o método de sequenciamento de Sanger, né, que o grupo Venetas estava disponibilizando no seu site, que é uma clínica particular, que seria em torno de R$ 1.000. Então, através de bactérias, né, a gente consegue fazer um sequenciamento mais focado na parte do DNA ativo. Né? Então, muitas vezes pega o DNA, né? O famoso DNA lixo, né? Que a gente fala. E agora um exemplo, né? Na CY56, que ela existe polimorfismo em mais 70 alelos, né, descritos, então pode haver um metabolizador lento ou um metabolizador ultra rápido, no caso do CY2B6. E no caso de um ultra rápido, o tratamento vai ser ineficaz. E no caso de um metabolizador lento, o efeito adverso, uma toxicidade. Isso é um exemplo de um artigo. Tem vários aqui, né? E isso não vem ao caso. Eu posso passar para vocês futuramente. O artigo trouxe de visão, ele fala psiquiátrico, né? A farmacogenética no tratamento da depressão. Procura uma boa resposta aos antidepressivos, né? E marcadores moleculares que possam explicar essa resposta. O objetivo é determinantes genéticos para a resposta do tratamento da depressão. Metodologia de artigos, né, psiquiátricos na área com relação ao polimorfismo genético. O resultado foi o conhecimento das isoformas CYP2D6, uma das mais importantes, os mais importantes, e da proteína transportadora de serotonina, 5-HTT. Eles são úteis na medicação da depressão. Assim que identificado um polimorfismo, né, podemos evitar ou manobrar a quantidade desse fármaco que vai ser utilizado. Né? Fala um pouco na introdução do como é o tratamento psiquiátrico, ele tem uma melhora, né, com os depressivos. E, a partir de 1999, ali, após o projeto do genoma, a ideia dos pesquisadores foi identificar, né, preditores clínicos, né, através do fenótipo predito também, para uma boa resposta ao fármaco. Então, a gente, antes de receitarmos o fármaco, a gente tem um conhecimento, né, do genótipo desse paciente para melhor aplicar este fármaco, para ter buscando uma eficiência melhor no tratamento. Os estudos de sítios relacionados com a farmacocinética dos antidepressivos fazem parte do desenvolvimento. A gente faz uma análise muito grande e a ação desses citocromos mediando a desmetilação de antidepressivos cíclicos e CYP2D6 como principal citocromo na hidroxilação de tricíclicos e ISRS para metilação para metabólitos inativos. No caso, esse citocromo vai fazer hidroxilação desses metabólitos inativos
né, tornando-os ativos. E também tem os estudos relacionados à farmacodinâmica, poucos ali, os 45 artigos que foram utilizados, né, nessa revisão, poucos falavam da farmacodinâmica, né, mas o maior destaque é o gene da MAO, a principal enzima, né, de degradação de aminas biogênicas. Os resultados, né, a maioria dos artigos foram feitos com população caucasiana. E 7% desse resultado, desses indivíduos que foram analisados, eles possuem alguma deficiência enzimática com a enzima CYP2D6. E possuem duplicações no gene CYP2D6, produzindo, né, metabolizadores ultra rápidos. Então, o gene, né, CYP2D6, ele acaba gerando tanto um gene metabolizador ultra lento, ou tanto também como um ultra rápido, por causa de uma duplicação. E teve também uma amostra com asiáticos que foi na direção oposta. Assim, né? O autor ele fala de uma frequência significativa, né, do polimorfismo, né, na população, e também fala em um número de pessoas que participaram, né, desse grupo. O número de asiáticos eram 5, então acaba não sendo um resultado tão relevante assim para a comunidade. Os resultados, né? BP e DM é bipolar e depressão maior, um tratamento ali com fluvoxamina ou paroxetina, um alelo, uma mutação no alelo S, no alelo L teve uma boa resposta, mutação no alelo S teve uma má resposta, né? E isso a gente observa aqui através desse estudo também, né? Relacionado sempre com a depressão. A variante, no caso, foi no gene 5-HTT. E na conclusão, nós temos que foi fornecido, né, subsídios para o manejo da medicação. A aplicabilidade depende de muitos dados ainda para fazer uma revisão melhor. E ainda é necessário vários estudos para a gente entender a neurobiologia da depressão, quais genes estão relacionados com a depressão, quais tipos de enzimas, né, e tudo mais. E trata também da importância desse artigo, né, de aprender, de saber os genes, de isoformas envolvidas no metabolismo e também dos antidepressivos e nos genes que codificam os ciclos também, que são relacionados com enzimas e proteínas da neurobiologia, né, da depressão, atuam com a serotonina e tudo mais. Bom, é isso.